Boa noite, eu acho que já são boa noite, né? Deixa eu ver que horas são. Eu não sei, gente, que horas são agora, mas tá todo mundo bem? Não, são 5h30. Mas como lá fora tá escuro, aí para mim já era mais tarde. Mas não, gente, são 5h30 ainda, mas já tá muito tarde, lá fora já tá escuro. Não tá muito escuro não, mas tá vendo? Já foi o dia, já foi, as coisas já aconteceram, o que tinha que acontecer ainda não aconteceu. O que tinha que acontecer ainda não aconteceu. Eu estava conversando com uma colega minha de ajuda, né? Que a gente tem a nossa. A gente dá uma mãozinha para a comunidade. A gente estava conversando hoje sobre isso. Ela também é evangélica, na verdade, ela é ortodoxa. Então a gente estava falando que ela falou assim, às vezes a gente tem que lembrar Deus o que ele as promessas dele para lembrar da gente. Às vezes a gente tem que lembrar as promessas, né? Firme nas promessas do Senhor Jesus. É. Ai, ai. Hum. Ai, gente, às vezes a gente olha assim, meio complicado, né? Meio complicado. Fazem exatamente 2000 anos, agora, em abril, em que Jesus andou passando por Jerusalém, pelo período da Páscoa. 2000 anos completo. Eu estou falando do ano 26 da era cristã. O ano 26 e nós estamos em 2026. Então, exatamente há 2000 anos atrás, Jesus estava visitando Jerusalém por essa época. Ele tinha voltado de um turnê que ele havia feito sozinho, depois de 40 dias no Monte Hermon. Isso antes do batismo, tá? Ele tinha ficado 40 dias no Monte Hermon, depois que ele fez algumas viagens, inclusive em Ur dos Caldeus, que ele foi até Ur dos Caldeus. Ele queria conhecer de onde Abraão tinha saído. Quando ele voltou de Ur dos Caldeus, ele ainda prestou um serviço para uma outra caravana. Aí depois desse serviço que ele prestou a essa caravana, porque Jesus falava muitas línguas, né, gente? Então ele era muito requisitado para dirigir ou coordenar caravanas que iam para outros territórios. Às vezes inclusive ele passou um ano indo, quando ele foi a Ur, não, foi antes disso, quando ele foi lá nas margens, lá em cima, lá nas margens da Rússia, lá em cima, quando ele foi uma caravana que ele foi organizando, que ele foi dirigindo, porque o rapaz que era o cabeça, né, que era uma frota de mais de 40 camelos. Gente, sabe as frotas de caminhão que a gente tem hoje? Naquela época eles usavam camelos, e principalmente camelos que eram mais resistentes a frio, ao deserto, né? Então esse rapaz adoeceu lá em Cafarnaum. E aí precisavam de uma pessoa que fosse suficientemente, tivesse skills, né? Que fosse
hábito para dirigir aquela caravana que falasse mais do que o aramaico. Ele precisava falar o hebraico, precisava falar o grego, precisava falar o latim. E Jesus falava todas essas línguas. Então, aí esse rapaz adoeceu, o rapaz que era o gerente dessa caravana adoeceu, e aí Jesus se ofereceu para levar eles até esse lugar lá perto da Rússia, lá em cima, lá no Cazaquistão, aquela área ali, né? Ia tudo passava pela Síria, depois passava pelo Iraque, e pelo Irã, e ia lá para cima, né? E ele fez isso. Aí depois que ele voltou dessa viagem, é que ele pegou essa outra comenda. Por que Jesus fazia isso? Porque ele precisava de dinheiro para deixar para Maria, para deixar para a família. Ele sabia que ele ia morrer. Então ele precisava deixar a mãe dele bem. E aí ele pegava essas caravanas, ganhava o dinheiro e passava para quem? Para João. Estou contando um segredinho para vocês, tá? Mas vamos ficar por enquanto aqui. Então, só lembrar que 2026 e o ano 26, do ano 26, quando Jesus entrou em Jerusalém, depois de 40 dias, meu irmão, e ele foi lá para Jerusalém para passar a Páscoa. Normalmente, gente, eles entravam em Jerusalém muito antes. Como Jesus era sozinho, ele foi lá 40 dias antes da Páscoa. Mas esse ano, ele não foi para Betânia. Ele ficou em Jerusalém, ele ficou pesquisando, ele ficou estudando tudo aquilo. Aonde que era tudo, ele frequentou, inclusive ele foi em algumas escolas rabínicas. É. Quando Jesus falava com os fariseus, saduceus, quando ele falava aquelas coisas, ele sabia, porque ele esteve lá. Ele pesquisou. Ninguém sabia que Jesus estava lá, em Jerusalém. Ninguém sabia. Só João, que foi com ele nessa viagem. Mas aí João ficou com a família, porque a família de João era, tinha um parentesco, né, com o Ananias. Então ele ficou mais com a família e Jesus ficou mais sozinho. Aí Jesus ia para Monte das Oliveiras, dormia lá nos Montes das Oliveiras, voltava para Jerusalém durante o dia, voltava para lá. Ele ficou assim. Ele conheceu muita gente nesse período também. Ele conversou com muitos outros que vinham para as festividades de Jerusalém. Então ele chegou em Jerusalém para essa específica Páscoa do ano 26, 40 dias antes. E ele ficou os 40 dias lá em Jerusalém, pesquisando. Esse era o nosso Messias. Esse é o nosso Jesus. Um Jesus que fez tudo calculado. Tudo que Jesus fez, gente, tudo que ele fez, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Tudo. Então vamos lá. Vamos continuar com o livro de Jó. O meu coração está ardendo, sabe? Porque é Páscoa, nós entramos na Quaresma. Então, e porque eu sei tanta coisa que aconteceu nesse período, isso me emociona muito e eu fico fazendo os cálculos. Então, tem 2000 anos certinho dessa ida a Jesus em Jerusalém. Gostaria muito de estar em Jerusalém agora, mas eu não tenho como, porque a guerra lá não está bem, não, né? A coisa lá está para explodir, então é melhor ficar um pouquinho mais longe de Jerusalém agora, deixa a coisa acalmar. Talvez no ano da morte dele eu vá. Eu acho que vai ser o ano 28, quer dizer, 2028. Vai ser exatamente 2000 anos da morte dele. Tá? Acho que é 2028, eu tenho que olhar nas minhas anotações, mas acho que foi no ano 28 que ele morreu. Que ele se entregou. Jesus se entregou, viu, gente? Ele se entregou. Então vamos lá, nós estamos no capítulo 17 do livro de Jó. Jó não teve o privilégio de saber nada dessas coisas de Jesus, viu, gente? Não teve. Ele nasceu uns 3, quase 4 mil anos antes de Jesus.
Então, a continuação do discurso de Jó, capítulo 17. O meu espírito vai se consumindo e os meus dias vão se apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Gente, à medida que a gente vai envelhecendo, essa realidade é bem chocante, viu? Mas ela é uma realidade que você não tem como fugir dela. Não tem escape. Não tem. Eu já me vejo de vez em quando preparando os meus filhos para essa minha partida. Eu já estou fazendo isso. De vez em quando eu falo alguma coisa. Eles ficam bravos, eles não querem saber. A Camila outro dia mandou uma mensagem: mãe, me promete que você vai ficar com a gente até os 100 anos? Como é que eu vou prometer uma coisa dessa, gente? Não tem como, né? Mas de vez em quando eu falo alguma coisa, porque agora, gente, a Camila tem 37 anos, né? Se eu ficar viva mais uns 20 anos, mais da metade da vida dela eu já estive com ela. Eu não tenho mais a metade da vida dela para estar com ela. Eu não tenho mais. A Ana já tem 43. Quer dizer, o máximo que eu vou ficar aqui, ainda no máximo, gente, mais uns 20 anos, né? Se eu morrer, se eu for para o Senhor aos 90 e poucos, então tem uns 20 anos só pela frente. Então, eu já estou contando. Eu já estou aqui nessa situação de Jó. Eu já me vejo nessa situação de Jó. O meu espírito vai se consumindo. A gente sente que a gente vai desapegando da terra. É devagar, não é de uma vez. Esse desapego vai acontecendo bem devagarzinho. Uma hora você cai na real e pensa, já tô começando a tirar o pezinho da terra. Os meus dias vão se apagando e só tenho perante mim a sepultura. Jó estava muito novo aqui ainda, né? Ele tinha 50 e poucos anos, né? Ainda estava novo, mas por causa da situação dele, por causa da doença dele, né? Não estão zombadores comigo? Nossa, ele chamou os amigos dele de zombador, hein? Também o que eles falavam, né, gente? Não contemplam os meus olhos as suas amarguras? Jó percebia que os amigos dele já não sabiam mais o que fazer e o que falar, porque não tinha mais o que fazer, nem mais o que falar, né, gente? A coisa estava diante dos olhos deles. Dá-me, ó Deus, o penhor que exiges. Quem mais há de ser meu fiador? Está dizendo, Senhor, o Senhor está cobrando muita coisa de mim, mas eu não tenho nada. Eu dependo do Senhor. Até para pagar a minha fiança, eu tenho que pedir para o Senhor. Mas não é essa a nossa realidade, gente? O único fiador que nós temos hoje e que pode nos afiançar é Jesus de Nazaré. Não tem outro. É o nosso fiador. Aos seus corações encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Uau! Nossa, ele estava ficando bravo com os amigos dele aqui, viu? Se alguém denuncia os seus amigos por recompensa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Se alguém denuncia os seus amigos por recompensa, nossa, gente, isso aqui é pesado, hein? Se alguém denuncia os seus amigos por recompensa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Nossa, quanta gente faz isso, né? A gente vê tanto isso acontecendo, principalmente nesses países de regime forte, né, que as pessoas ficam vigiando as outras, entrega para o governo, e o governo vai lá e pega e mata e manda para o exílio, né? Isso aqui acontece demais no nosso mundo hoje, gente, demais.
Acontece demais. Né? No Brasil também isso acontece, né? Entregam ao outro só para pegar dinheiro. Os meus olhos. Não, versículo 6. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos, de modo que me tornei um homem em cuja face se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa. Todos os meus membros são como a sombra. Realmente, né? É uma coisa que é muito triste, a mágoa, gente. É uma luta constante que a gente tem que ter para não se magoar, para confiar no eterno e dizer como Gamzu Letová, isso também é para o bem, porque a gente não se magoa. De alguma forma o eterno está usando aquela situação para o bem. Então aí você confia na guiança do eterno, porque a mágoa realmente elas escurecem a vida da gente. Escurecem a vida da gente. Porque quando você fica magoado com alguma coisa, ou uma situação, ou com alguém, entristece o coração, né? Entristece muito. Então, o que eu diria para vocês agora, se alguma situação acontece com você e que você se sente magoado naquele momento da mágoa, você fala, Gamsu Letová, isso também é para o bem. Isso também é para o bem, Miriam. Isso também é para o bem. De uma forma ou de outra, isso é para o bem. Ou da pessoa, ou da situação que está te magoando, ou mesmo para você. É para o bem. Aí a gente muda o foco. A gente muda o foco da mágoa. Tá? Aí você não coloca a mágoa na situação ou na pessoa, você coloca a mágoa, aquela situação que te magoou, você coloca na mão do Eterno. Gamzu Letová. Quando você fala isso também é para o bem, você está dizendo, Pai, pega essa situação agora. E tudo que o Senhor pega, ele é a química, né? Como é que falava isso? Transformar a pedra em ouro, é alquimia, né? O Eterno é um alquimista. Ele pega uma pedra e faz dela um ouro. Então ele vai pegar aquela mágoa e fazer daquela mágoa uma escada para você superar os seus próprios sentimentos, suas próprias dúvidas, seus próprios medos. Então, quando alguém te magoar ou uma situação te magoar, fala, Senhor, toma conta. Isso também é para o meu bem, de alguma forma ou de outra, isso também vai ser para o meu bem. É. Os retos pasmarão disto, o inocente se levantará contra o ímpio. Quer dizer, ele está falando que os retos, as pessoas que conheciam ele e que eram retos de coração, iam olhar para a situação dele e iam ficar, meu Deus, o que aconteceu? Por que isso está acontecendo? Qual é a razão? Qual é o motivo disso, né? Os retos pasmarão disso, inocente se levantará contra o ímpio. O justo segue o seu caminho e o puro de mãos vai crescendo em força. E às vezes é difícil a gente ver esse versículo aqui se cumprir hoje em dia. Quer ver? O justo segue o seu caminho e o puro de mãos vai crescendo em força. Mas tornai-vos todos vós e vinde cá, pois sábio nenhum acho entre vós. Ele estava ele estava realmente magoado aqui, tadinho. Ele não conhecia ainda o Gamzu Letová, gente. Ele não conhecia o Gamzu Letová. Gamzu Letová veio muito depois dele.
Mas o justo segue o seu caminho, quer dizer, a pessoa que passava por ele e era justo, seguia o seu caminho e ele só ia crescendo, enquanto o coitado estava lá, né? Todo cheio de chaga e morrendo. Mas os que não eram justos passavam e meneavam a cabeça e falavam, olha lá, o que aconteceu com ele, né? Dizia que era bonzinho, mas por trás estava fazendo alguma coisa errada, porque senão não tinha acontecido isso. Olha o julgamento. Versículo 11. Os meus dias passaram, malograram-se os meus propósitos e as aspirações do meu coração. Quantas vezes a gente entra nesse período, hein? Quantas vezes você já entrou nesse período aqui? Os meus dias passaram, malograram-se os meus propósitos, quer dizer, tudo que aquilo que eu havia programado fazer foi tudo por água abaixo, saiu tudo por entre os dedos, né? Um ditado que se fala, né? Vazou por entre os dedos e quando você viu, cadê? Já tinha ido embora, desapareceu. É isso que eu já estava falando aqui. Tudo aquilo que eu tinha programado, tudo aquilo que eu havia feito, vazou pelos meus dedos, foi embora. É igual no Brasil a gente fala, né? O bolso furado, né? Tudo que você coloca vai embora. Ele está falando aqui, versículo 11, os meus dias passaram, malograram-se os meus propósitos, os meus planos e as aspirações do meu coração. Quais foram os seus sonhos? Seus sonhos que foram malogrados? Os seus sonhos que quando você viu, já era. Eu tinha muitos sonhos na minha adolescência. Alguns deles eu consegui pela graça do Eterno, porque eu não tinha, eu não tive poder nenhum de fazer o que aconteceu. Nunca. Por exemplo, viver na Europa era um sonho. Era um sonho. Ter uma vida aqui na Europa era um sonho. Mas esse sonho aconteceu não por minha força. Não porque eu quisesse, ou porque eu programei fazer, ou porque eu caí aqui de erro, caí aqui do susto. Quando eu vi, já estava aqui. Gente, quando eu fico pensando como é que isso aconteceu, gente, em menos de um ano eu já estava aqui, com filho e tudo. Menos de um ano que o Senhor me mostrou que ia transformar ia mudar os meus planos, porque o Senhor me falou antes, eu estou mudando os seus planos. Ele me mostrou em sonho. Ele me deu 3 sonhos. Ele me deu 3 sonhos. E uma experiência lá na casa do meu pai, quando eu já estava lá, esperando para vir para cá. E eu fui meditar e orar no quintal da casa do meu pai. Um céu lindo, maravilhoso, que é do Brasil, né? Aquele escuro, aquela coisa mais linda. E eu, olhando lá para o céu, comecei a orar. E eu tive uma experiência que me deixou receosa. A experiência que eu tive. Muito receosa. Mas eu confiei no Eterno e eu disse, Gamos Letal vai, eu não sabia ainda essa expressão, mas eu falei, Senhor, o Senhor sabe por que o Senhor me deu essa experiência. Mas era um sentimento de solidão muito grande, muito grande. Eu entendo hoje. Hoje eu entendo. O Senhor me mostrou. Não foi por falta de aviso, não. Eu não posso dizer assim, não, o Senhor não falou, o Senhor falou. Mostrou tudinho, tudinho, tudinho. O meu choro, as minhas perdas, o Senhor me mostrou. 33 anos antes de chegar aqui. E tudo que o Senhor me mostrou aconteceu. Tudo. Tudo. As perdas, tudo. Então, esse versículo também aqui, versículo 11, na minha vida é uma realidade incrível. Os meus dias passaram,
Malograram-se os meus propósitos e as aspirações do meu coração. Ai, gente, nunca, mas nunca nos meus mais sonhos mais mirabolantes eu imaginei o que eu passei aqui. Nunca. Mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E quando hoje eu penso assim, Senhor, será que eu estou cumprindo tudo aquilo? Será que eu vou conseguir cumprir aquilo que eu vim fazer aqui na Terra? Porque tem situações que eu ainda não consegui resolver. Tem situações que eu ainda estou a caminho. E aí o Senhor me deu uma experiência outro dia, um ano atrás, e me mostrou eu chegando lá na eternidade, uma pessoa que eu amo demais, que foi uma vara de correção na minha vida também. Ele já está com o Senhor. Foi ele quem foi me receber. E foi assim uma experiência linda que eu tive. O Senhor me mostrando, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Então, Gamzu Letová. Isso também é para o bem. Vamos lá, continuando, versículo 12. Versículo 12. Trocam a noite em dia, dizem que a luz está perto das trevas. Isso está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo no Brasil. Trocam a noite em dia, dizem que a luz está perto das trevas. Trocam a noite em dia, dizem que a luz está perto das trevas, é o que está acontecendo no Brasil agora. Se a única casa pela qual espero por se for a sepultura, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e os vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde estará então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Descerá ela até as portas da morte? Descansaremos juntas no pó? Às vezes nós fazemos isso, né? Nós olhamos para a situação que está acontecendo, principalmente você que está aí no Brasil, vendo tudo que está acontecendo, toda essa corrupção, e parece que nada se resolve. Quando você pensa assim, nossa, agora vai resolver, vai tudo por água abaixo novamente. É a mesma situação que Jó está falando aqui. Eles mudam a noite pelo dia, botam as trevas junto da luz, eles são corruptos até a alma. Olha aqui, se há corrupção clamar, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. É triste, né? É muito triste. Mas está aqui, na palavra. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil já aconteceu antes. 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Mesma coisa. Descerá ela até as portas da morte? Será que essa situação toda não vai ter um fim? Será que isso vai continuar até a gente, todo mundo morrer aqui? Então a situação vai ser a mesma? Essa corrupção vai continuar do mesmo jeito? Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. A única pessoa, o único ser que pode mudar essa situação é Jesus de Nazaré. Por isso que nós temos que pedir, Senhor, vem logo. Eu acho que a gente devia fazer um montinho, né? Como fala isso, vamos fazer uma greve. Vamos fazer uma greve geral. Todos os cristãos vão começar a gritar, Jesus volta, não tem condições, não tem mais o que se fazer. A gente tem 2.000 anos que esse ser desceu à Terra, morreu
Daqui 2, 3 anos faz exatamente 2000 anos da morte dele. E o que mudou na Terra? É rumor, é guerra, rumor de guerra. Aliás, Jesus mesmo falou, né? Jesus mesmo falou. Ele ainda disse, ainda não é o fim. É. Vamos ter esperança, vamos esperar que o Senhor volte. Um dia ele volta. Um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá, e então da dor me livrará. Um dia hei de compreender. Você conhece esse hino? Um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá, e então da dor me livrará. Um dia hei de compreender. Um dia ele vai vir. E se ele não vier, quem vai sou eu. Se ele não vier até lá, você também vai encontrá-lo. E aí devemos estar preparados. Porque outro dia eu falei para vocês que eu, deitado nessa cama, que eu pensei, Senhor, se eu partir agora, o que eu tenho nas minhas mãos para te oferecer? Se você partir agora, meu irmão, o que você tem para oferecer ao Eterno quando você chegar na frente dele? Tem uma experiência de uma pessoa de quase morte, que ela chegou, ela foi introduzida numa sala que tinha um trono na frente dela, e ela sentou, o anjo que conduziu ela pôs um lugar para ela sentar em frente desse trono, ela ficou lá esperando. Quando ela começou a olhar para o trono, ela olhou para as mãos dela e falou, mas as minhas mãos estão vazias. Eu ainda não posso encontrar com ele. Eu não posso encontrar com ele, minhas mãos são vazias. Eu não trouxe o que eu prometi que eu ia trazer. E aí, quando ela estava pensando assim, o anjo que trouxe ela chegou para ela e falou assim, você não está preparada ainda? Ela disse, não, eu não estou preparada ainda, eu posso voltar? Deixa eu terminar o que eu tenho que fazer lá, que eu não terminei. E o anjo pegou ela pela mão e devolveu ela para a vida. Eita, isso é bênção do Eterno, não é? De você ter uma segunda chance dessa. Irmão, não precisa ter uma segunda chance, não. Eu aprendo com a experiência dos outros. Eu aprendo com a experiência dos outros. Eu não preciso passar por uma experiência dessa para aprender, não. Eu sei. Eu sei. Eu sei que eu tenho que chegar diante dele, não de mãos vazias. Mas eu quero chegar, Senhor, aqui estão os filhos que o Senhor me deu. Eles são seus e no altar eles estão. Tá? Essa, para mim, é uma missão que eu tenho. E os meus netos também. Né? Qual é a sua? O que você quer apresentar diante do Eterno? Tá? Pense nisso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.